Olá pessoal, hoje é dia 12 de abril. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira e no YouTube em Durval Ferreira. O pessoal está chegando aí. Nós temos assuntos importantes para tratar, como nós vamos falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tudo que está acontecendo em relação à mídia que ataca e exemplos aqui voltados para o Brasil. Eu vou falar de assuntos que início parecem chocantes, mas na verdade é porque vocês estão afundados em uma espiral do silêncio. Eu vou falar sobre Paulo Maluf e vou falar sobre Fernando Henrique Cardoso. O que eles têm em comum? Ou em o que eles não têm também em comum, né? Vou falar também sobre o caso de Singapura, destrinchar um pouquinho a mais. Eu já falei sobre isso aí para vocês há uns 2 anos atrás, mas eu estou vendo alguns canais postando, falando vídeos sobre isso. Eu vou exemplificar um pouquinho a mais para todos vocês a importância desse assunto, tá? E tem também um vídeo que a Cris mandou para mim, que eu vou comentar. Eu peço para todos vocês que me lembrem sobre isso, mas eu garanto a vocês que aqui o canal do Durval Ferreira é muito melhor do que Jornal Nacional ou novela. Isso eu garanto para vocês, porque pelo menos aqui tem informação, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou falar de uma forma cartesiana, para que vocês não tenham dúvidas do que eu estou falando. Sem amores e sem paixão, e sem paixões, eu vou falar para vocês sobre alguns assuntos e peço para que vocês tenham tranquilidade para interpretar. Vou falar aqui sobre Paulo Maluf e sobre Fernando Henrique Cardoso. Eu estive agora em São Paulo, eu fui lá para a LAAD, para a feira de defesa da América Latina, né? Eu sempre vou, uma é sobre segurança e a outra é sobre defesa, né? A cada ano é uma, e eu vou... Aí em São Paulo, sempre que eu vou lá, eu me lembro de coisas muito importantes, né? Muito importantes. Por exemplo, eu saí da rodoviária, em menos de 30 minutos eu estava no Butantã, passando pela Estação da Luz. Você sai da rodoviária, você pega o metrô, vai para a Estação da Luz, da Estação da Luz você vai para o Butantã, e num conforto ímpar. Né? O que me deixou bastante pensativo. Eu não sei se vocês sabem, mas Berlim, quando foi destruída em 1945, se comparado ao Brasil de 1990, só a cidade de Berlim tinha mais metrô, mais teatros e mais cinemas do que o Brasil. A cidade de Berlim, comparado ao Brasil de 1990, Berlim tinha mais metrô, mais teatro e mais cinema. Hoje não, hoje tem bastante cinema, não tantos teatros, mas nós continuamos muito mal de metrô. E isso faz com que uma cidade seja extremamente produtiva, porque o trabalhador pode morar longe e se deslocar com certo conforto, né? Porque eu não fui em horário de rush, eu sei disso, mas você se desloca longas distâncias com um cartão que eu deixei lá, mas um cartão que eu consegui recarregar pelo meu celular no Banco do Brasil, o bilhete único de São Paulo, recarreguei e consegui ir passando nas estações, no ônibus, no trem, tudo vale, coisa... Por isso que São Paulo carrega o Brasil todo nas costas.
porque lá você tem transporte de massa de uma qualidade fenomenal. Então vamos falar aqui sobre outros assuntos, como por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que eu visito bastante. Belo Horizonte, na rodoviária ou no aeroporto, você só entra e sai ou de táxi, ou de Uber, ou de ônibus, né? E tem planejamento para ter metrô de superfície há muitos anos. Assim como Salvador, que eu me lembro, quando eu servi em Salvador em 1996, já tinha um traçado para o metrô que nunca saiu, nunca saiu. Aí diziam, não, porque o pessoal das empresas de ônibus não deixa, porque o pessoal dos taxistas também não deixam. Isso não existe, uma classe não pode mandar num país. Por exemplo, o taxista fala, não pode ter Uber aqui porque vai quebrar os táxis. Isso não interessa, o que interessa é o cliente. Não se pode defender uma classe produtiva, nós temos que defender o país. No Rio de Janeiro, eu já falei para vocês sobre o BRT, né, que é um ônibus que parece um minhocão, né? E esse BRT é a melhor máquina de escrever do mundo quando já tem um computador. Porque na verdade deveria ser veículo leve sobre trens ou trilho elevado, como é em Miami há 40 anos. Transporte de massa para longas distâncias e tudo mais, porque um ônibus quebra. Então a planilha de um ônibus, a manutenção, existe a manutenção preventiva, existe a manutenção corretiva e existe a manutenção preditiva, tá? A preventiva é aquela que você faz a cada tantas horas, você troca não sei o que. A corretiva é quando quebra, né? E tem a preditiva, que é para equipamentos mais caros. Por exemplo, quando o exército utiliza um carro de combate, ou um avião, ou então um navio de guerra, você examina, você cumpre toda a tabela de manutenção preventiva, mas você tem um detalhe a mais, que é a manutenção preditiva. Você faz uma análise dos fluidos, né? E lá nos fluidos, por exemplo, o óleo do motor. O óleo do motor foi constatado limalha de tal e tal peça, por exemplo, porque o motor você tem as partes móveis e as partes fixas, né? Você tem a camisa do cilindro, que é uma parte fixa, que é feita de um metal. Aí você tem os anéis de segmento, que são 3, e cada um é de um metal diferente. Aí você tem, no caso, bielas, bronzinas e tudo mais, e cada metal você faz uma análise, apareceu um metal tal, então significa que está tendo desgaste anormal de tal peça. Então você para antes de acontecer a manutenção corretiva, né? Então isso é a manutenção preditiva. Então tem todos esses detalhes que nesses transportes de massa você consegue fazer de uma forma mais fácil, né? E São Paulo é uma cidade do século XXI por causa de uma pessoa chamada Paulo Maluf. Eu não estou defendendo ele, eu não sou malufista. Que você está falando, é ladrão, mas fez também. Não estou falando isso, não estou defendendo de nenhuma forma. Eu estou dizendo que São Paulo é uma cidade do século XXI por causa de uma pessoa chamada Paulo Maluf. O governo militar fez obras em São Paulo que foi obras para longo prazo, né? Eu já falei para vocês que a Escola Superior de Guerra é uma escola de pensar, a escola de comando, Estado-Maior, a escola de métodos, né? E dentro desses métodos, antigamente, não sei se vocês sabem também, mas os políticos eram praticamente obrigados a sentar num banco escolar, como por exemplo a Escola Superior de Guerra, para aprender o que é o Brasil. Então o político antigamente, ele não falava em curral eleitoral, os meus votos, o meu estado, não, as pessoas pensavam em Brasil, né? Porque até no governo militar tinham muitos civis, eleitos também, tá? Então, por exemplo, o sistema Cantareira, se hoje São Paulo bebe água, é por causa do governo militar. E ele foi construído com a previsão de uma população até 1990. Ou seja, se faltou água depois disso, não foi por causa da mamãe natureza, não.
foi porque não fizeram obras, porque para a engenharia normalmente não existe surpresas, né? Então não se faz obra. Mas, por exemplo, esse papo furado que em todo canto tem, Maluf roubou, mas faz. Peraí, não tem algo estranho não? E os outros que não fizeram? Os outros que passaram governos e governos e governos e não fizeram? O ponto de vista não é bem esse. Eu quero tratar com vocês de modo que vocês percebam que existe uma espiral do silêncio em cima disso. Não, mas o Maluf roubou muito isso aqui. Toda São Paulo hoje é uma cidade do século XXI, porque o metrô quem construiu foi ele, todas as pontes foi ele que construiu, e por isso São Paulo carrega o Brasil nas costas. Quais foram as outras obras que foram feitas depois dele? Um anel viário, a melhoria de algumas rodovias, mas nada pensado para um Brasil de longo prazo. Um Brasil de longo prazo, você precisa de transporte de massas, e isso não foi feito no país em lugar nenhum. Por exemplo, por que eu fiz a comparação Maluf e Fernando Henrique Cardoso? Ora, Fernando Henrique Cardoso, eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar novamente. Tinha um banco chamado Banespa, que eu já tive conta lá, que eu fui professor substituto do Estado de São Paulo. Durante o expediente eu estava no quartel, só que tem um mês e meio no ano que a gente consegue cumprir expediente no quartel, né? Porque normalmente o oficial de engenharia viaja muito, vai para obra, missão, curso e coisa e tal, mas tem um mês e meio mais ou menos que nós ficamos dentro do quartel. Eu e mais os meus amigos de turma, a gente aproveitava para dar aula, né? Então essas horas aula a gente recebia pelo Banco Banespa, né? O porquê do ataque dos políticos contra Paulo Maluf, né? Porque Paulo Maluf, eu não sei se ele roubou, mas que ele fez. O pior são os outros que falam que ele roubou, mas os outros não fizeram nada. É a mesma lenga-lenga, os Estados Unidos levou uma surra na guerra do Vietnã. Não, para quem é militar sabe que os Estados Unidos perderam 60 mil soldados americanos, mas eles levaram para o saco preto quase 2 milhões de vietcongues. É gente pra caramba, bicho. Eles não perderam nenhum combate. Os Estados Unidos não perdeu nenhum combate. Ganhou todos os combates. Ele perdeu na mídia, na mentira. Então hoje uma mentira dita milhões de vezes, todo mundo fica dizendo, os Estados Unidos levou uma sorvetina. Não. Hoje se descobriu que a retirada dos Estados Unidos de lá e essa mídia negativa para o povo pedir para o soldado voltar foram porque, olha só, igualzinho aqui, repórteres, âncoras foram comprados, políticos foram comprados para fazer propaganda negativa para a população americana pedir para os soldados voltarem, porque os soldados americanos estavam dando um cacete violento lá. Eu estou sabendo que tem muita gente que está com dificuldade de ver o vídeo, né? Isso é normal, é o que fazem comigo o tempo todo. Então, essa questão do Paulo Maluf de ter construído uma cidade do século XXI e ter feito, não estou defendendo ele, eu sou cartesiano, números, vocês têm que enxergar números. Número é assim, número assado, é assim que vocês têm que ver números. Roubou, mas fez. Peraí, mas quem é que está falando? E você que roubou e não fez nada? Porque você está dizendo que ele roubou, mas fez, e você que roubou e não fez nada. Então nós temos que deixar de sermos manipulados pela mídia. A Cristina Peviani, ela mandou para mim um vídeo de uma mulher com a voz embargada, quase chorando e falando de Deus, falando de pátria, com uma emoção muito grande, não sei o que, coisa e tal. Aí eu fui assistir o vídeo, né? Aí daqui a pouco ela falando, e os militares que não fazem nada, que juraram a bandeira e que o Brasil está se esfacelando por causa de vocês. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu já falei para vocês como é que funciona. Forças Armadas andam no trilho da lei.
O povo anda no trilho da justiça. Se as Forças Armadas não andarem no trilho da lei, não é Forças Armadas, é milícia, é bandalha. É o exército que tem na Venezuela, que está dividido hoje em 12. Cada generalzinho manda no seu meiozinho, é assim que funciona. Então isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. Então, mas que o MST está tocando terror, o exército não faz nada. Artigo 144 da Constituição. Quem resolve isso é polícia. Polícia militar, polícia civil. Mas o exército deveria fazer? Não, não deveria fazer. Eu já falei para vocês, é muito bom. Tem uma enchente, chama o exército. Está faltando médico, chama o exército. Está faltando professor. Eu fui dar aula, chama o exército. Não sei o que, está faltando segurança pública, chama o exército. Isso é bom? Porque prova que o exército é competente. Mas vocês não percebem o outro lado da moeda? Tem alguém deixando de fazer o seu trabalho. Vocês não concordam? Porque isso não é o legal do exército fazer. E o exército não vai porque quer, o exército vai porque é mandado. Alguém manda o exército fazer. Então, no artigo 144 da Constituição, quem tem que pedir o apoio para o exército não é o povo nesse sentido, é o governo. Se a polícia militar falar, eu sou incompetente para fazer isso, aí o governador manda a polícia militar e a polícia civil junto. Nós somos incompetentes para fazer isso. Aí o governador pede apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, que ainda existe um resquício, e da Polícia Federal. Todos vocês são declarados incompetentes para tal missão. Aí vem o ministro da Justiça e informa o presidente, o governador não conseguiu, eu utilizei as polícias federais e não consegui, solicito apoio do Ministério da Defesa. Aí o presidente chama o ministro da Defesa, passa a missão, que o ministro da Defesa chama os comandantes militares e vê como vai cumprir. Então não existe esse papinho. Nesse vídeo altamente emotivo, falando de Deus, a mulher quase chorando, isso é coisa de desinformante. Então deixem de se empolgar pelo coração. Passa a olhar friamente. Vocês estão sendo manipulados por vagabundos. Vagabundos de marca maior. Tá? Vagabundos de marca maior. Graças a Deus Maluf está preso, graças a Deus os outros lá estão presos. Mas eu estava falando do Banespa. Tá? O Banespa, o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com o Banespa, não sei se vocês sabem disso, mas o Banespa era um banco de orgulho nacional. Todos os estados tinham seu banco, o Banerj, o banco dos outros estados. O Fernando Henrique Cardoso, ele deu uma pedalada fiscal para sair presidente, para manter o PSDB no poder de São Paulo, porque São Paulo é o estado mais poderoso do Brasil. Tá? Ele deu uma pedalada fiscal que o banco foi para o saco. O Banespa foi para o saco. Ele, quando subiu para presidente, ele federalizou o Banespa. Ele comprou o Banespa para o governo federal por 50 bilhões e vendeu para a iniciativa privada por 7 bilhões. Esses 43 bilhões de diferença foram para a nossa conta do brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Então os outros estados, os outros governadores falaram, olha só, eu vou fazer a mesma coisa, tu não vai ficar. Mas o povo não estava sabendo, o brasileiro não estava sabendo disso. Os outros governadores falaram, tu roubou, tu quebrou o teu banco, eu vou roubar no meu também, vou quebrar meu banco e você vai comprar. E assim foi feito em todo o Brasil. Assim foi feito em todo o Brasil. E qual foi a justiça? Qual foi o judiciário que resolveu isso? Nenhum. Por isso, eu pergunto, qual é a moral do judiciário que não prende Fernando Henrique Cardoso, que não é presidente há muito tempo, que só agora resolveram pegar o Lula? Qual é a moral desse judiciário para pegar o Maluf? Tem muita coisa estranha por aí. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês prático, né? Eu falei para vocês que a Tailândia, o povo libertou-se, né? Em Singapura também. Singapura é uma ilha que não tem nada. Nada.
É um charco, é um pantanal, é uma ilhazinha do tamanho da metade do município de São Paulo. Essa ilhazinha, onde se plantando nada dá, ela tem o quinto IDH do mundo, a terceira renda per capita do mundo, só com ciência e tecnologia, só com ciência e tecnologia. Para vocês terem ideia, Singapura é um dos maiores produtores de frango do mundo e não tem um pé de galinha lá. Você plantar uma galinha, um pintinho, não vai nascer. Eles pegam o frango, principalmente aqui do Brasil, processam e exportam os nuggets. Os nuggets, aqueles nuggets que nós normalmente comemos aqui no Brasil, normalmente vem de Singapura. Aqueles nuggets gostosos e tudo mais. Outro exemplo de ciência e tecnologia, né? A Alemanha não tem um pé de café. Aí é pé de café mesmo, né? Porque não tem um pé de galinha, né? Um pé de frango, né? Mas é um pé de café. Não tem um pé de café. E é o terceiro maior exportador de café do mundo. Eles pegam e importam café do Brasil, não lembro o nome daqueles outros países lá da Ásia, de onde ele importa café. Aqueles copinhos de café que tem nessas maquinazinhas, Nescafé e tudo mais, aquilo é processado na Alemanha. Então eles importam café, eles processam o café e são um dos maiores exportadores de café do mundo sem ter um pé de café. Sem ter um pé de café. Eles usam ciência e tecnologia para processar o café e ganhar dinheiro. Eles ganham muito dinheiro com isso. E o excedente, eles ainda, com excedente de lucro que eles têm por causa do processamento do café, eles ainda deixam muito café dentro do país e fica de graça. Isso é ciência e tecnologia. Singapura, que não tem nada, tem um quinto IDH do mundo, terceira renda per capita do mundo. Lógico que eles têm 5,5 milhões de habitantes só, mas o valor da renda per capita é muito alto. Com ciência e tecnologia. Não tem como ter crise no Brasil. Gente, eu tento explicar milhões de vezes. Não tem como ter crise econômica no Brasil. Não tem. Mas o mundo tá na merda, não sei o que, mas não tem, porra. Tudo tem aqui. Tudo tem aqui. Tudo, exatamente tudo. Então, em Singapura, que não tem nada, eles conseguem viver nessa qualidade. Então, esses políticos, que todos os outros políticos são contra, eu começo a pensar em números. Talvez, se não tivesse acontecido alguns políticos desse, talvez se em São Paulo tivesse um Brizola também, aí o Brasil ia estar um Vietnã da época da Guerra do Vietnã. Porque ia estar uma merda geral, porque era o que a esquerda, o que o mundo todo quer. O mundo não quer que o Brasil não saia do quinto mundo. Porque o Brasil sendo o quinto mundo, você consegue corromper políticos, o povo é burro, não sabe o que cobrar, não sabe o que fazer. Então, esses processos esguianos que nós falamos, como o Coronel Bezerra fala de Fortaleza, os processos esguianos que vêm da Escola Superior de Guerra, que era o que norteava o Brasil, ou das outras escolas militares, é o que fez o Brasil crescer violentamente, com todos os erros que tivessem. E daí, nada é perfeito, mas tem que ter processo, tem que ter método, tem que ter o pensar país, pensar Brasil. E nós não temos isso. Nós não temos isso. Então é extremamente triste tudo isso que eu estou falando para vocês. E Singapura tem outro detalhe. Singapura, depois que se libertou de um governo corrupto, se transformou
em um dos melhores exércitos do mundo. São 70 mil ativos e mais de 1,5 milhão na reserva. Mas tem navios mais submarinos do que nós aqui no Brasil. É uma força armada extremamente moderna, cara, porque o povo entendeu que para eles terem liberdade, eles precisam de uma força armada pesadíssima. E essa força armada de Singapura se aliou a Israel. Todos os processos, a metodologia utilizada nas forças armadas de Singapura é a mesma de Israel, porque Israel é um país muito pequeno. Eles tiveram consultoria e acompanhamento, inclusive das forças armadas israelenses, como aqui no Brasil nós tivemos um período da França e depois um outro período dos Estados Unidos. Então nós temos muito ainda de doutrina francesa e de doutrina americana também. Então eles pegaram estritamente a doutrina israelense. Então, como eles se aliaram aos Estados Unidos, ao Reino Unido, que era seu antigo dono, né, que eles se libertaram do Reino Unido, depois se libertaram de um governo corrupto, como na Tailândia o povo se libertou, aí eles passaram a se aliar aos Estados Unidos, a Israel, e ali ele está cercado por uma área muçulmana, né, e ao Reino Unido. Então eles têm inimigos potenciais ferozíssimos. Então as forças armadas deles são extremamente treinadas, por causa disso. É um país cristão cercado por muçulmanos. Então ninguém quer eles ali, porque a liberdade deles dá uma inveja muito grande. A qualidade de vida do povo deles dá uma inveja muito grande. Então isso aí a gente volta ao nosso caso aqui no Brasil. Vocês estão vendo, Lula fez um discurso dizendo que nós temos que nos aproximar da África, dos países muçulmanos e dos povos que são contra Israel. Então sim, os últimos governos que nós tivemos aqui no Brasil, inclusive o Temer fez parte disso. Tem um repórter da Globo News que ele foi constituinte, eu não lembro o nome daquele cara. Não fala manso, legalzinho, isso aqui, mas tremendo de um cara de pau. Então essas pessoas que construíram essa Constituição terrível que nos derruba, e você vê governos querendo nos derrubar também, eles querem se aliar ao povo muçulmano, há questões que nós não temos afinidade nenhuma. Nós não temos afinidade. Ora, a fé judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano é o que sustenta o mundo ocidental. E o Trump, se vocês olharem, todos os assessores deles são cristãos. Ele está fazendo grupo até de estudos da Bíblia. Então, por causa disso, vocês veem repórter da Globo, âncora da Globo famoso, chorando porque o Lula foi preso. O Lula foi preso, o cara aparece chorando. Âncora da Globo News, chorando porque o Lula foi preso, não sei o que, coisa e tal. Essas pessoas são voltadas para esses mundos. E isso não faz parte do Brasil. Por isso que eles atacam tanto Donald Trump, por isso que eles tentam defender, por isso que vocês precisam entender como funciona o poder judiciário aqui no Brasil. No mundo todo, um juiz de primeira instância, ele prende. Muito raramente é um juiz de segunda instância. E não tem lugar nenhum onde se prenda um juiz apenas na terceira instância. Ora, juiz aqui de primeira e de segunda instância, principalmente o de primeira, eles nem consideram o juiz. Isso aí nós estamos cagando andando. Não estou nem para esses caras. Tem concursos no Brasil para polícias e para Ministério Público e para juízes e tudo mais, que existe uma desconfiança, burburinhos em diversas cidades onde eu visito, que falam que esse concurso foi manipulado. Aquela pessoa ali que passou, aquilo se cair de 4 pasta.
É burro aquilo ali, é burro pra caramba. E você vê, é burro mesmo. Mas são cargos muito importantes para o Brasil. E isso é perigoso. Isso é perigoso, você ter pessoas nesse nível em locais-chave. Mas o governo foi muito mais safo. Eles fizeram a Constituição comunista, onde você tem 3 instâncias para prender, tá? Para prender uma pessoa, sendo que a terceira instância é deles, né? Se você olhar, a justiça no Brasil ela se divide em justiça comum, justiça especial. Justiça especial, o que é? Justiça militar, que é a mais antiga do Brasil. Justiça do trabalho, que só tem aqui também nos Estados Unidos. Todo mundo foge nadando para os Estados Unidos, porque lá não tem justiça do trabalho. Então as pessoas conseguem empregar livremente, e por isso tudo lá funciona. Até a anta mesmo do Lula falava que na época do presidente Médici tinha emprego para todo mundo. Aí estava todo mundo em frente à Chevrolet, aí passava um ônibus atrás, nós estamos contratando para a Volkswagen, nós pagamos mais do que aí, todo mundo corria para lá. Hoje você não pode fazer isso, né? Mas naquela época podia. Então quem pagava mais, chamava mais empregados e de melhor qualidade. E é assim que o mundo anda. Os Estados Unidos não têm justiça do trabalho. Então é dividir em justiça comum e justiça especial. Justiça especial é justiça militar, que é a mais antiga, justiça do trabalho e a justiça eleitoral. Se não for justiça especial, é de competência residual. Ou é estadual ou é federal. Ora, se não for federal, é estadual. Então, estadual, justiça estadual é de competência residual também. Então, na primeira instância, vocês têm vara, que é subdividido, está em comarcas, isso aí na justiça estadual. E você tem, na segunda instância, os tribunais de justiça. Na justiça federal, você tem o juiz na primeira instância e tem os TRF na segunda instância. Tá? A terceira instância é simples, é o STJ, que é tudo que for contra a lei, você vai para a terceira instância, o STJ. Tudo que for contra a Constituição, você vai para o STF. Tá? Só que o STJ, dos 31 ministros, não sei se são 31 ou 33, se não me engano é 31, 28 foram escolhidos pelo PT. E o STF, vocês sabem essa goiaba que é. Então eles querem só prender. O Gilmar Mendes disse, não, nenhum juiz de primeira instância ou de segunda instância é melhor do que eu, só eu posso prender. Né? Então tudo isso é extremamente perigoso para um país rico e poderoso como é o Brasil. Se vocês não entenderem o que está acontecendo, vocês não vão conseguir defender o país. Tá? Ó, a Geórgia aqui está aparecendo hoje. Geórgia, você pode entrar? Geórgia, acho que ela voltou para os Estados Unidos. Entra aí rapidinho, Geórgia. Hoje a câmerazinha dela está aparecendo. Entra, entra. Entra, então manda convite aí, Geórgia. É o Facebook, tá aqui a Rê Magalhães falando que mudou as configurações, não consegue curtir os comentários. Tá muito estranho, tá muito variável mesmo. É... Tá. Bem, como o pessoal não conseguiu entrar aí, gente, eu vou só desejar a todos vocês uma excelente noite, excelente semana. Todos nós vamos continuar batalhando, tá? Sempre. Digo sempre para todos vocês, a desinformação, ela está em altíssimo nível, né? Agora nós conseguimos convencer o pessoal do agronegócio
que tem gente do agronegócio também que é pago por senadores e deputados para ficar enrolando o pessoal do agronegócio. Então, é desinformante em todos os níveis. Ninguém quer que vocês entendam o que está acontecendo. Eu espero que vocês entendam isso. Ninguém quer que vocês entendam o que está acontecendo. Georgia, pronto. Deixa eu ver se ela entra aí rapidinho. Então é isso, tá, é isso que está acontecendo. É muito importante que vocês entendam. Jorge Las Casas está aí falando dos Estados Unidos. Oi, Gê. Oi, Durval, tudo bem? Boa noite a todos. Jorge, fala aí o que está acontecendo aí nos Estados Unidos em relação às drogas. Todos vocês sabem que aqui no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, ele quer liberar as drogas e tem vídeo dele falando isso, né? A droga, quando você libera para o jovem, o primeiro reflexo dele é sair de casa. Quando você tira um jovem de casa porque ele está curtindo droga e tudo mais, você perde até o valor militar, porque o homem ou a mulher, eles lutam por alguma coisa. Normalmente um homem luta por uma mulher, ou pela sua mãe, ou pela sua irmã, ou esposa, tal, namorada, ou pela sua família. E a mulher também. A droga retira o jovem de dentro de casa. E isso é uma forma de você enfraquecer tal uma nação. O que está acontecendo aí nos Estados Unidos, Jorge? Então, capitão, o que eu tenho percebido muito aqui é a droga tá de uma forma assim avassaladora dentro das escolas, principalmente no meio da juventude, tá? Eu tenho uma filha adolescente. Ela estudou aqui por um bom tempo e ela me passou, as amigas, os filhos de amigos meus que também estudaram aqui, me passavam experiências assim bem diferentes, inclusive do Brasil. Eu acho que aqui a droga está muito, muito, muito mais forte do que na juventude aí no Brasil. Porque aqui não tem nível de classe, seja pobre, classe média, rico, todos eles estão usando droga. A começar pela maconha, tá? É muito, muito forte. Geralmente quem não usa maconha usa um outro tipo de entorpecente. É uma coisa assim realmente assustadora. E não é à toa que o Trump está, né, que muitos estão indo contra, mas não é à toa que o Trump está tentando fazer uma barreira nisso aí, porque a gente sabe que a droga também está vindo do Brasil. Isso já não é mais segredo para ninguém. A gente tem amigos aqui que são advogados, que trabalham inclusive na área de imigração e passam informações para a gente que inclusive com certeza o que está atingindo os Estados Unidos, né, nesse momento em relação à droga, eles com certeza já estão de olho na América Latina, de olho no Brasil para tentar destruir aí essa organização criminosa, porque tá demais. A droga aqui tá realmente muito intensa. E eu não fazia ideia, há uns 3 anos atrás, eu não fazia ideia que a coisa era tão forte. Eu fui vivenciar isso com a minha filha. Olha só, a Georgia, se ela mora, tá em um dos estados mais latinos, né, dos Estados Unidos, que é a Flórida, mas a droga também está em outros 2 estados também dos Estados Unidos, onde o parque industrial saiu, e é o que o Donald Trump está tentando fazer, trazer de volta o parque industrial, porque o desemprego gerou. São 2 estados ali do norte, onde eu esqueci o nome, onde era muito forte a indústria automobilística. Então saíram de lá e a droga dominou, né? Ou seja, nesses espaços vazios, no caso, a droga dominou. Então, nesses estados extremamente latinos, como é o caso dela, a propaganda anti-Donald Trump é muito forte.
é muito forte, principalmente por causa da mídia comprada como CNN, né? Uhum. O que eu quero que vocês entendam é que a mídia que tenta impor medo. Nós somos muito maiores do que a mídia, nós somos muito maiores do que todos esses políticos, tá? Uhum. Nós somos a maioria. Então, quando o governo ou a mídia tenta tratar o bandido como vítima, eles estão discriminando a maioria. Porque homens, mulheres, brancos, negros, índios, que é a maioria dos brasileiros de bem, não é bandido. E eles estão tratando o bandido com diferencial, em vez de tratar a maioria com diferencial. A maioria votou que quer ter armas, a maioria votou contra a corrupção, mas eles não estão nem aí. O que vocês têm que ver é que eles são muito menores do que tudo isso. Sendo que todos nós somos muito maiores, só falta informação e conhecimento apropriado para dar certo. Inclusive, Durval, E desculpa Jorge, te cortar. oi. Você está falando aí sobre o desarmamento. A mídia aqui começou também uma campanha intensa, no caso, contra o armamento. E o que eu acho legal é que o americano, ele é muito, muito, muito mais politizado. Eu acho que isso serve para o brasileiro copiar. Ele é interessado, ele procura saber o que está acontecendo no Congresso, no Senado. Eles são muito, muito bem melhores, assim, mais informados do que o brasileiro. E isso eu acho que é o que protege, é o que forma uma capa, sabe, no país, é o que protege realmente a política aqui, seja de esquerda, seja de direita. A gente sente que realmente é um povo forte. Essa campanha, assim que ela começou aqui, a direita já foi para a rua, armada, com a R15 nas costas, é um negócio até meio engraçado, todo mundo armado, com 9 na cintura, famílias, bebê, criança, pais e mães, mas o quê? Mostrando a força que eles têm para combater tudo isso que eles já sabem que vai vir por aí. Os americanos sabem. Eles É o sabem que mais tá vindo. engraçado, Jorge, a gente vê tudo isso, por exemplo, aqui no Brasil, com 3 meses após as eleições dos Estados Unidos, com 3 meses, a Globo News e a Globo estava divulgando o seguinte, que o João Dória já era considerado o melhor prefeito que São Paulo já teve até hoje, com 3 meses. E na mesma reportagem estava dizendo que Donald Trump já estava sendo considerado o pior presidente dos Estados Unidos. Ou seja, como é que pode um prefeito numa cidade de 12 milhões de habitantes em 3 meses ser considerado o melhor prefeito de toda a história de São Paulo e Donald Trump? Ou seja, a mídia aqui querendo dizer que o povo americano é burro por ter votado em Donald Trump. Pelo contrário, é um povo maravilhoso, é um povo que merece todo o nosso respeito, até porque nós somos, né, ligados aí desde a Segunda Guerra Mundial. Quem estuda um pouquinho de história sabe disso, né? E isso, aliás, isso é muito importante, que isso fique bem frisado para o brasileiro. Somos e para sempre seremos irmãos de armas, né? Digamos assim. E eu não vejo isso tudo que a mídia fala do Trump, pelo contrário, é um homem cristão, é um homem que veio para varrer muita coisa de ruim que vem acontecendo nos Estados Unidos já há muitos anos. Eu vivencio isso com pessoas que moram aqui, com pessoas da direita, com pessoas que inclusive têm cidadania americana, que se preocupam com a liberdade do país, né? Isso é uma coisa muito importante, que é o que a mídia está tentando tirar, né? A liberdade do americano. E eu acho que ela está mexendo tá mexendo no lugar errado. Porque aqui eu acho que isso não vai acontecer. E eu acho que serve para o brasileiro se tocar um pouquinho, né? Porque eu acho que coisas boas a gente tem que copiar. As ruins a gente joga fora, mas as coisas boas a gente copia. E é um povo maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Muito bom. Jorge, muito obrigado, tá, pela sua participação.
agradeço o apoio. Mais uma vez, eu peço para todos os brasileiros que participem de todas as manifestações. O brasileiro só está indo nas manifestações que são marcadas pela esquerda e não conseguiu entender isso ainda. Uhum. Cooperem aqueles que puderem cooperar financeiramente, porque eles estão com dinheiro nosso roubado e nós estamos fazendo o nosso movimento por nós mesmos. Mas principalmente entendam que isso é uma guerra do bem contra o mal. Então, oração, lembrar que nós somos um país cristão, e é isso que mantém o país unido e forte, assim como foi na Ucrânia. Esse é um grande diferencial. Agradeço mais uma vez a você, Jorge, agradeço a todos aí que nos assistem. Um orgulho muito grande ter todos vocês me assistindo e me acompanhando a todos nós aqui. É um prazer muito grande. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.